querido programa, o que eu preciso saber. A doutora Márcia hoje tem uma convidada bem especial para falar sobre, dar uma continuidade ao que nós estávamos conversando. É a doutora Flávia de Freitas, psicóloga, com especialização em terapia cognitiva, comportamental e terapia de aceitação e compromisso pela UFRJ PUC. Pós-graduada em psicologia hospitalar e saúde mental pela Santa Casa do Rio de Janeiro. E assim vai, um currículo maravilhoso que só pode trazer para nós o maior brilho do que nós já estávamos aqui, a nossa professora, doutora Márcia. Vamos continuar falando sobre Alzheimer. Inclusive, lembrar a vocês que o Setembro Lilás também significa o mês da doença de Alzheimer, que muita gente não sabe. Então, vamos dar continuidade ao que estávamos conversando com a doutora Márcia. O Setembro Lilás tem a ver com a conscientização da demência, das demências. E como a demência de Alzheimer é a mais comum, 70% está relacionada à demência de Alzheimer, a gente fala da demência de Alzheimer, mas é de qualquer demência. Certo. E não é específico do Alzheimer, né? Das demências, e aí o Setembro Lilás. A gente quis fazer uma referência esse ano, porque a gente sempre, todo mundo conhece do Setembro Amarelo. Certo. Né? E eu já fiz com a Flávia, inclusive, a gente fez uma palestra, foi muito bacana, para bastante gente num shopping, num Setembro Amarelo. Então, dessa vez, a Flávia agora está para a gente falar sobre o Setembro Lilás. É isso aí. Mas, Flávia, a gente estava conversando antes aqui com a Vitória sobre a doença, e aí ela fez uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente tinha combinado aqui para a gente conversar. Como é que a gente dá o diagnóstico, como é que a família recebe esse diagnóstico, e como a gente fala para o próprio paciente, né? E uma vez que você deu o diagnóstico, como é que isso evolui? Uhum. Bom, eu acho que é muito importante, primeiro, conceitualizar e contextualizar, né, a vida desse idoso. Né? O idoso, ele já tem uma autoestima fragilizada, porque ele vem passando por sucessivas perdas. Né? Quando chega esse diagnóstico, essa autoestima já está fragilizada, ele tem uma sensação e um medo de morte. Né? O pensamento de morte ele é muito presente na vida do idoso. Tem a questão do sentimento de dependência. Então, para dar o diagnóstico, é importante conhecer tudo que permeia esse momento dessa autoestima fragilizada, né? Onde ele já viu várias pessoas morrerem. Né? Tem muitos ali que são viúvos, com várias perdas, né? Perdas físicas, né, Márcia? Fisiológicas, que causam também algumas questões emocionais. Né? Um exemplo é a perda do sistema nervoso, que você tem uma perda de neurônios e de sinapses, que isso vai recorrer na perda de memória, na lentidão de raciocínio. Então, esse idoso ele já está bem fragilizado. E aí, quando vem o diagnóstico, o importante é conceitualizar, mostrar para a família, né, psicoeducar a família sobre o que é a doença, né, o que existe é um tratamento, não existe cura, e orientar a família. Essa orientação é importante, Vitória. Vou dar um exemplo. Festas, sim. Natal, aniversário, com paciente demenciado, muita gente nesse ambiente familiar com essa pessoa demenciada, em vez de ajudar, atrapalha muitíssimo. Por quê, doutor? Porque o paciente agita, porque o paciente fica muito emotivo e às vezes desorienta. Então, uma coisa que muitas vezes vem numa excelente intenção, né, de que é reunir a família em torno desse idoso que recebeu o diagnóstico de demência, muitas vezes é uma dificuldade a mais que isso gera. Ele recebe muitos estímulos, né, e até estímulos de pessoas que perguntam coisas para ele, e ele fica constrangido, porque ele não consegue lembrar. Então, uma das orientações que eu dou também no consultório é isso, né, sobre as festas, né, para tomar cuidado com essa exposição, porque tudo que foge à rotina ali do que ele está habituado, isso pode causar essa confusão e pode desorientar. Tem pacientes que vê um outro exemplo, por exemplo, 3 filhos. Às vezes o idoso ele não fica na casa de um filho ou na casa dele idoso. Ele fica rodando, fazendo rodízio de casas.
Então tem 3 filhos, passa 15 dias numa casa, 15 na outra. Então isso é terrível, porque ele não tem a cama dele, ele não tem a geografia de onde ele dorme, o banheiro em cada casa é numa geografia diferente. Então isso é uma coisa que a gente não conversa, mas quando a gente tem acesso à família, uma das coisas que a gente diz é, olha, vamos tentar então deixar esse idoso na residência dele. Vamos botar a estrutura na casa desse idoso. Sim, né? Porque cada um pouco, quem é que né? pode gostar de não ter uma coisa... Deve ser horrível, pertencimento, né? E sem contar que tem oscilações na memória, né? Então, tem dias que ele até na própria casa, ele não sabe onde está. Então, essa mudança, ela é muito prejudicial. Então, o Mas ideal... isso já com bastante idade, né? Depende muito. Assim, eu tenho pacientes com 80 anos, com 74 anos, que já estão nessa fase, né? Não saber de ter essas ausências mesmo e de não saber onde estão, né? De não reconhecer, né? A Márcia deu esse exemplo dos 3 filhos, né? Eu tenho uma paciente que tem 3 filhos e ela não se lembra de um deles. Então, o quanto é doloroso para a família, né? Nós falamos na psicologia que os familiares, eles vivem um luto de uma pessoa viva, né? Que a pessoa é como se ela fosse desaparecendo ali, ela vai perdendo as memórias e ela não faz mais parte daquela família, ela está no físico, mas o mental não está mais ali. Então, assim, é triste para a família ter que lidar com isso, é triste para o idoso que passa por isso, né? Então, acho Mas que ele sente? Sente, assim, o que eu posso te falar nesses mais de 20 anos de consultório é que, em alguns momentos, eles falam sobre isso na terapia. A gente tira autonomia, né? Uma coisa que eu percebo que é um impacto muito grande, que piora muito a cognição desse paciente, é a perda da autonomia. Então, tá vendo o paciente está com falha de memória, a primeira coisa, tira o cartão, tira o dinheiro, né? Tira a casa, então ele mais perda. Ele já está perdendo a memória, já tem um livro que está apagando de trás para frente, né? E ainda está perdendo a sua casa, perdendo a sua autonomia. Um cuidador que é o filho, nem tem o nome de cuidador, tem outro nome. Aquele filho vai ficar responsável por tudo daquela pessoa. Ela não tem mais direito a pegar, né? Exatamente. A sua carteira. Né? Então, acho que isso tinha que ser conversado sempre. Alguns sofrem até de violência psicológica, né? E a gente chama de violência financeira. Porque tem um filho assume ali a conta e eles se sentem mal por isso. Eu assisti isso, né? E vi, nossa, muito sofrimento. Muito sofrimento. Doutora, as pessoas, eu acho que tinham que ser mais preparadas do que o próprio paciente, né? Exatamente, não é isso? Exatamente. Eu tenho a sorte hoje de ter pacientes com Alzheimer ou com outra demência que os filhos se interessam muito. Então, assim, a cada consulta eu recebo mensagem, até de filho que está fora do país, perguntando, doutora, como é que ela está? O que nós podemos fazer? Né? Então, assim, eu dou as orientações e vejo que a família está interessada, né? Mas tem algumas famílias que entram no estresse ali de ter que se adaptar, se adequar para aquela nova realidade e que não tem mais essa paciência, que corrige o idoso quando o idoso repete coisas, quando ele pergunta. Você já falou isso muitas vezes. Exatamente. Então, e eu falo para eles, se a pessoa contar um fato 10.000 vezes, faça surpresa as 10.000 vezes. Porque é muito importante, né, o idoso ele ter esse acolhimento. Essa escuta. Essa escuta afetiva. Né? Porque ele já está prejudicado ali, com prejuízo já na parte, né, psicomotora, está com prejuízo na memória. Então, assim, ele precisa ser ouvido. E isso tudo, isso que eu quero deixar bem explicado para vocês que estão ouvindo. Isso tudo, ele sabe o que está acontecendo. Por exemplo, ele está usando fralda, mas ele lembra que antes ele não usava fralda? Acho que a Márcia pode até falar um pouco mais sobre isso. Assim, o que eu vejo no consultório é que alguns têm momentos que se lembram. É porque existem oscilações dessa cognição. A não ser que você esteja na fase mais grave da doença, que aí a cognição está toda comprometida, é um livro em branco. Você tem oscilações, por exemplo, eu vou usar aqui o termo que o pessoal usa, porque é assim que chega no consultório, diz assim, eu acho que o papai está de sacanagem. Porque tem um dia ele está ótimo, responde tudo que eu falo, no outro dia ele não está entendendo nada.
Tá super repetitivo. Porque tem isso de um dia tá melhor a cognição, no outro dia tá pior. Então, muitas vezes você tem que ter um entendimento da família de que aquilo não é de propósito. Aquele cérebro realmente está oscilando a cognição dele. Né? Tem a ver com que a qualidade de sono que teve na noite anterior, né? Se estressou, teve muito estímulo, pouco estímulo. Uma outra coisa que a gente vê também, Flávia, que eu queria que você comentasse, é assim. O pai começou a desorientar. Aqui não é minha casa, estão falando mal de mim. Aqui é sua casa, você não sabe o que é sua casa. E aí vai para um debate que vai gerando cada vez mais uma excitação, uma hiperexcitação nesse paciente que desorienta num grau. Então, como é que a gente tem que lidar com essa forma de desorientação? Acho que a paciência é a palavra-chave, né? Então, é muita paciência, muita amorosidade com esse idoso. Tem vários estímulos de cognição que podem ser feitos em casa, né? Eu sempre oriento, tem uma terapia que é chamada terapia da reminiscência, que é você trazer fotos, trazer músicas, trazer uma escrita, né, para aquele idoso, para estimular a memória dele. Né? Hoje tem estudos mostrando que tem uma leve melhora da cognição quando a família trabalha isso. Né? Eu trabalho isso em consultório e eu ensino os familiares a fazerem. Então, acho que a paciência é a palavra-chave, porque lidar dessa forma agressiva, né, só vai desregular. Mas outro dia eu estava também falando o oposto disso, que é você, enquanto filho, que está com o idoso demenciado e esse idoso começa a xingar. É difícil você se colocar fora daquele contexto, dizendo, não, ele está demenciado, ele não sabe o que ele diz. Porque você está escutando, sua filha da puta, sua vagabunda, vai para aquele lugar. Então, na verdade, o nosso cérebro vai ficar responsivo a isso, porque ele sabe o significado daquele palavrão. Sim. Então, você tem o distanciamento de dizer, não, minha mãe está falando isso, mas ela não acha isso de mim. Não é difícil isso. Então, tem um sofrimento também dos familiares quando os pacientes começam a demenciar mais, que é uma coisa muito importante, tem que ser abordada pelos psicólogos, né? Porque adoecem, os cuidadores adoecem. Exatamente. E esse é o papel, né, importante do psicólogo com essa família. Né? Primeiro que, assim, os filhos se sentem culpados. Né? É muito comum encontrar culpa nos filhos. Culpa, o que eu deixei de fazer? Por que minha mãe chegou? Por que meu pai chegou nesse estágio? Então, algo que é muito presente nos filhos é a culpa. É a sensação de que poderia ter feito mais, poderia ter estimulado de alguma forma. Né? E acolher, e é o que a Márcia falou, né? Fazer uma dessensibilização, né? Sair desse papel de filho e olhar a doença em si. Né? A minha avó, ela fazia isso, né? Ela xingava as pessoas. Então, assim, é difícil para quem vive, né? É uma situação de estresse para quem convive, né? E tem que se tratar, tem que procurar ajuda para lidar. Por que não existe assim mais cursos para pessoas que lidam com, que têm o parente, a mãe, o pai, ou enfim, quem for, para as pessoas poderem ver esse lado e sentir o quanto que vai ser importante para ela até sofrer menos e para a pessoa que está nessa situação. Não existe tem a BRAS, né, que é a Associação dos Pacientes com Alzheimer. Mas falta esclarecimento, né? Eu acho que o médico, quando ele faz o diagnóstico, tem que dizer, olha, eu acho que tem que ter a família tem que ter acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo, isso vai ajudar muito, tem que ter estímulo. No teste neuropsicológico vai fazer, porque aí você estabelece uma relação com aquele psicólogo que está aplicando o teste. Depois você diz, olha, então, já que você começou a fazer, começa a fazer estímulo com quem te aplicou o teste para ativar vários tipos de memória. É necessário que quem está dando o diagnóstico coloque a necessidade do acompanhamento psicológico, porque é fundamental, assim como do exercício físico. Pois é, isso que eu estou falando, que eu acho que essas pessoas precisam muito também de aprender a lidar com essa situação, né? A minha mãe também teve um processo de Alzheimer e minha mãe esqueceu do meu irmão. E isso foi um processo para ele que até hoje ele não consegue esquecer. Eu tenho uma paciente, né, que ela fala, né, eu atendo a mãe e atendo ela. E ela fala assim, é muito duro para mim olhar para minha mãe e não ver a minha mãe, porque a minha mãe sempre foi minha melhor amiga.
e mora com ela. Olha, A mãe lembra dos outros 2 filhos, mas não lembra dela. Então, ela fala, é muito duro para mim olhar e ver minha mãe sem memória, sem me reconhecer. Então, eles precisam de conhecimento, né? Acho que a gente está aqui para isso. E não tem como a gente saber por que ela esqueceu da filha e não esqueceu dos filhos. não existe como saber, né? E ela mora com a filha, né? Não Olha mora com os só, outros quer 2 dizer, filhos. a convivência é muito maior, né? Ou seja, a convivência ela não determina a permanência de uma lembrança. Que coisa... Então, é você conviver mesmo com uma pessoa que você não reconhece mais, né? Tá sem memória. Então, por isso que nós falamos do luto em vida, né? Você convive com uma pessoa e não é mais aquela pessoa que fez parte da tua história, né? E tem outras questões também, né? Tem inversão de papéis. Eu acho que para o idoso em si isso é muito difícil, né? Você inverter papéis. Se a gente parar para pensar, quem nos ensinou a comer, a andar, quem nos dava banho, né? Os nossos pais. E aí chega no fim da vida, eles precisam, né? Eles convivem com esse sentimento da dependência. Eles dependem de alguém para poder levar para o banheiro, para dar um banho, né? Isso causa constrangimento, isso causa vergonha. Por exemplo, mães que são cuidadas pelos filhos. E aí, como é que vai tomar banho com o filho? O filho dando banho. Não toma. Né? Mulheres que têm que dar banho no pai. No pai. Né? Sim. É constrangedor para o pai. Então, assim, essa inversão de papéis, né? O idoso, como eu falei, ele participa de grandes perdas nessa fase da vida, né? Eu costumo falar que a vida é um U, de cabeça para baixo, né? E esse idoso, ele está ali já descendo o U e ele fica sempre naquela ansiedade, né? Ele tem uma ansiedade constante em relação à morte. Ele acha que a qualquer momento a morte pode chegar para ele. Então, imagina, né? Ainda vem uma demência, vem uma doença que destrói essa fase ainda mais, né? Então, assim, é cruel e é muito difícil para eles. Agora, eu posso fazer uma pergunta bem filosófica? Uhum. As pessoas têm esse foco de morte como se fosse castigo, fim, né? E isso está muito aqui, né? No mundo ocidental, né? Que a gente tem o medo da morte, quando a gente se dá conta de que a morte existe, a gente já começa a ficar com medo, né? Não importa a idade. Vocês não acham que se mudasse esse conceito também da morte, de fim, acabou, nunca mais, isso também não poderia trazer um benefício? Ou é pura... Não, você está certíssima. Né? As outras culturas, né, que acreditam numa vida pós-morte, numa continuidade da vida, eles têm a fé, né? A fé que vai continuar. Sim. Então, essas culturas, as pessoas vivem melhor em relação à morte, né? A questão do idoso é que esse sentimento de finitude é muito presente. Muito presente. Né? O ser humano, ele é o único animal que ele sabe da finitude da vida. Em algum momento ali da nossa criação, a gente descobre que a vida é finita, mas a gente pega essa história e bota numa gavetinha que a gente não quer olhar. Sim. E aí deixa guardado aqui na gaveta, né? A gente só tem contato com esse sentimento quando alguém falece perto da gente. Certo. Quando a gente perde algum animal de estimação. Isso. E depois a gente bota na gaveta. Na fase do idoso, é o momento que essa gaveta está aberta. E aí esse sentimento de finitude, ele é constante. Então, esse tripé, né, do corpo, mente e espírito que você falou, né, acreditar em algo, né, e ter uma fé, isso mantém muita chama da vida. Né? Eu acho que tem uma coisa do envelhecimento que é a coisa externa, que é duro, né? Por exemplo, quando você entra eu entrei na menopausa, comecei a enxergar mal, meu cabelo começou a ficar branco. Isso foi um choque para mim, apesar de ser geriatra. E jovem. Não, mas é porque você começa a se identificar de que você já passou 50% ou mais de 50% da sua vida numa situação e que dali para frente, por mais de procedimentos estéticos que existam... Sim, é uma contagem regressiva. Você está, né? Envelhecendo, você está indo para a finitude.
Eu acho que melhora um pouco, porque a gente sempre fica pensando assim, bom, eu tenho X amigos que envelheceram comigo. Tantos já morreram, eu sou próximo da fila. Com certeza. Né? Eu tenho 6 irmãos, 5 morreram, quem é que está na fila? Sou eu Esse próximo. pensamento Né? é óbvio. Então, e isso é muito difícil da gente conviver. O que eu acho é que a gente tem que colocar na balança foi o projeto de vida que a gente teve, o que a gente conseguiu concluir efetivamente. Aí fica mais fácil você levar a finitude. Perfeito. Então as pessoas dizem assim pra mim, você tem medo de morrer? Não, não tenho medo de morrer. Não tenho mesmo. Mas como não tenho? Porque eu não tenho. Porque se eu morrer agora, eu já tenho certeza que eu já fiz bastante coisa. Sim. Né? Então eu acho que precisa disso também, da coisa do planejamento que você vai envelhecer, do planejamento do que você entende de finitude. É verdade. Precisa se pensar nisso, porque a gente está envelhecendo, né? Lógico. Querendo ou não. Querendo ou E um não. dos pilares da autoestima, né, que é a autoimagem, é aquilo que você olha no espelho. Né? Imagina a pessoa que está envelhecendo, olhar no espelho e ver que a pele não é mais a mesma, que o cabelo não é mais o mesmo e que a musculatura não é mais a mesma. Né? Então, assim, isso afeta o pilar principal da autoestima, que é a autoimagem. E aí depois vem a autoeficácia. Né? É onde a pessoa já não se sente mais eficaz. Né? Eu sou aposentado, então não tenho mais aquela importância que eu já tive um dia. Né? Tem muitas pessoas que acabam falando sobre si, como eu sou um juiz, por exemplo, um juiz aposentado. Eu sou coronel aposentado. Por quê? Porque isso mexe muito com o psicológico. Né? Então, Como assim, se ninguém precisasse mais daquela pessoa. O que eu tô fazendo eles se aqui? sentem assim. Não é isso? Né? É como se eles se sentissem, eu sou inútil hoje. Isso. Eu não sou capaz de dirigir para levar a minha filha em um lugar. Então, o sentimento de incapacidade, de inutilidade é muito presente. Né? A perda do poder também, eu vejo isso. A aposentadoria no homem ela é muito mais impactante Do que na mulher. Verdade. Porque a mulher tem lá os trabalhos da família, por mais que ela verdade. trabalhe na rua. Mas o homem, ele coloca muito relacionado à sua função A posição social, né? Que ele perde. a importância, né? Então, é um momento de um processo depressivo a aposentadoria. Uma vez eu fui num congresso de geriatria que tá falando do sistema de aposentadoria do metrô de São Paulo, dos altos executivos. Então, eles tinham um preparo psicológico antes para não entrar nesse processo depressivo e muitos iam para um quadro demencial. Porque um diretor de uma grande empresa que chegava no banco, que agora já não é mais assim, mas que o gerente parava tudo, serve café e todo mundo... E de uma hora para outra se aposenta, ele passa a ser nada. E agora ele vai para a fila, em vez dele ficar com um montão de gente o recebendo na agência, é muito difícil. Exatamente. E hoje a gente vê em banco, a fila do idoso é muito maior que a outra. Exatamente, Olha, porque aí também muito maior. Aí vem uma coisa que é bem interessante que tem acontecido, né? São os bancos virtuais. Algo que o idoso tem dificuldade também é de lidar com essa tecnologia. Então, enquanto os jovens, né? Então, existe um conflito, a gente chama na psicologia de conflito de gerações que o idoso passa. Ele não consegue acompanhar, e aí muitos vão para a fila do banco, enquanto as outras pessoas estão acessando e fazendo do seu smartphone. Certo. E eu também vejo, às vezes, eles terem que pedir alguém para ensinar, né? Isso. A como é que faz ali no... isso deve dar Causa constrangimento, uma né? sensação, Assim, porque né? eles já estão com o raciocínio mais lento. Então, para aprender alguma coisa já é mais difícil. Então, dá uma sensação de dependência, de impotência. Nada é feito ainda preparado para esse envelhecimento, né? Até as letras. Você sabe, quando eu vou fazer as coisas no meu Instagram, eu falo pro Vinícius, melhora a letra. Tá pequeno, tá muito claro. Porque ele vê com os olhos de 20 anos. Isso aí. Eu vejo com os meus olhos de 53. Né? Então, assim, eu digo, não vai dar, ninguém vai conseguir ler. Então, isso também tem que ter uma adaptação que a gente também não está levando em consideração. Que as pessoas estão envelhecendo e com o envelhecimento vem a diminuição da visão, da audição, né, Mas eu acho que da isso para eles é direção. maravilhoso. Porque, na realidade, isso chama atenção. Eu acho que também essa experiência da pessoa idosa, né? Não é o caso de quem tem 50 anos, mas de passar isso para o jovem, porque é verdade, eles às vezes colocam uma coisa que eles não devem ter a percepção de dizer, não,
Se eu colocar desse jeito, as pessoas vão ler melhor. O que, como a Márcia falou, né? Ele está olhando com a lente dele, né? Com os olhos dele, né? A gente precisa olhar com a lente dos outros também. Isso. Né? E outra coisa que eu estava conversando com a doutora Márcia, e ela falou que levaria, né, aqui para esse papo também, é sobre o momento, né, que a gente está passando, e uma coisa também totalmente nova para todo mundo, menos para quem? O bebê, a criancinha, né? Uhum. Isso tudo não pode levar mais rápido a essa demência? Existe uma sobrecarga mental. Também é um medo, né? Hoje a gente vive, né, tem uma síndrome que entrou há pouco tempo, né, no compêndio das doenças mentais, que é a síndrome do pensamento acelerado. Né? Isso veio aí com os smartphones. Né? Hoje você tem um computador na palma da mão que chega informações o tempo todo. Então, isso acelera muito os pensamentos. Né? Então, quando você comentou sobre a morte de uma pessoa, né, que foi uma morte trágica e que criou uma comoção, a mente é como se fosse uma máquina de realidade virtual. Toda vez que eu assisto alguma coisa, o meu cérebro ele me faz crer que eu estou passando por aquilo. Né? Existe uma identificação. É por isso que, na época da Covid, né, muitas pessoas, quando viram as covas, né, mesmo pessoas que não tinham perdido pessoas, se sensibilizaram muito. Né? Um outro marco, assim, no 11 de setembro, quando nós assistíamos à televisão e aí mostravam as pessoas se jogando, parentes dando entrevista. Ninguém esquece, né? A gente não consegue esquecer, porque a nossa mente é como se transformasse aquilo em algo verdadeiro para mim. Para você ter uma ideia, não sei se vocês sabem disso, né, uma curiosidade, né, o primeiro filme de faroeste, né, quando foi passado no cinema, as pessoas saíram correndo, porque acharam que o tiro era de verdade. Olha. Então, a nossa mente tem esse poder. Né? Às vezes, eu, por exemplo, assisti o Richard Gere no filme do cachorro, chorei pra caramba. Só que no dia anterior eu vi que ele recebeu um prêmio no Oscar. Né? Sim, Por que sim. eu chorei? Porque a minha mente, ela coloca aquilo como uma máquina de realidade virtual. Né? Eu vivenciei aquilo, como se ele tivesse morrido realmente. Então, essa comoção é devido a isso. Né? É exatamente E o que a gente tem isso. recebido, né? Eu vejo série pra caramba. E aí eu fico tentando escolher séries que de noite me tragam um relaxamento. Difícil. Muito. É muito difícil. É muito difícil. estímulo. É difícil. Tiro, assassinato. Você Eu fala, não meu Deus, eu consigo queria mais. tanto uma coisa de amor, assim, É. Aí vem mensagem de Natal. Eu digo, não, mas não é no Natal. Eu gostaria de uma mensagem de amor agora, nesse momento, não no Natal. Não é Não, difícil. e sem contar os muito gatilhos, eles botam gatilhos mentais, que é para você assistir o próximo episódio. Então, assim, é exato. mais estímulo, né? Eu oriento os pacientes, eu falo assim, olha, 2 horas antes de dormir, já começa a fazer um detox mental. Né? Você precisa alimentar a sua mente, porque nós levamos para o sonho as últimas imagens que nós assistimos. Né? Então, se forem filmes assim, a gente leva isso para o sonho, para o sono. Né? Então, e muitos falam assim, mas, doutora, não tem. Né? Eu procuro uma série calminha, não tem. Não Daqui a tem. pouco, quando eu vejo, já tem uma Isso coisa chega ali a ser até revoltante. que estimulou. Que parece que as pessoas já querem mais e que os canal. Que a gente acelere, pior. fica com insônia, Exatamente. Que a gente fique pior. nervoso, ansioso. Isso É, mesmo. como eu adoro música, eu passei de tanta coisa que está acontecendo, eu passei o hábito de, antes de dormir, botar uma meia hora de música. Eu sempre falo calminha, boa, com uma letra bonita. Isso realmente. Ajuda. Eu sinto uma coisa assim, que é fácil dormir. Sei lá, a gente sonha, pensa em coisas boas. Eu sempre falo, coloca uma música ambiente. Eu chego na minha casa, eu pego o celular e eu deixo na estante. Né? Então, ele não fica no meu quarto. Né? Justamente para não ter estímulos, para que eu não fique mais estimulada antes de dormir. Né? Eu coloco uma música, né, calma. Às vezes, eu faço uma meditação guiada. Então, isso tudo é o quê? Isso é alimento para o nosso cérebro. Meditação maravilhosa. Assistir um podcast. Exatamente, o podcast da Márcia. Comentário. Vários, tem Muito podcast. Então, assim, é uma coisa que a pessoa pode colocar como hábito. Com certeza. Porque ela vai lá escolher o tema que ela quer ouvir, vai aprender. Eu acho que hoje o YouTube, ele dá às pessoas que querem realmente ter
uma qualidade de vida melhor, sem ser essa loucura, o YouTube é fantástico. Você quer saber sobre isso assim, sobre alguma coisa da natureza, de um animal, de um país, de uma coisa, você coloca e vai ver. E aquilo não vai incomodar. É isso. E né? eu outro dia estava conversando com um paciente falando que eu sou da época ainda da enciclopédia, né? O máximo dos máximos era ter enciclopédia Barça. E a gente ficava lá no meio de 10 livros. Agora você precisa, qualquer coisa que você pegue, em 30 segundos você consegue tudo aquilo que você procuraria dias. Então, isso também pode ser usado como uma ferramenta para nós. De autodesenvolvimento. De autodesenvolvimento. Exatamente. Desde que a gente use isso com critérios. Com sabedoria, exatamente, né? Ao mesmo tempo que pode ser um ladrão de tempo, também é algo muito enriquecedor. Eu sou da época também da biblioteca, né, de ter que estudar com vários livros em cima da mesa. E hoje essa facilidade, né? Você faz curso, você tem aulas completas no YouTube, né? Perfeito. Eu estava dali ouvindo a Márcia falar sobre o que acontece, né, durante o sono. E é delicioso você ver uma profissional boa, né, explicando, né, atendendo um paciente, explicando sobre o tratamento, né? Olha, eu vou passar essa medicação vai fazer isso, vai fazer aquilo. As pessoas, se elas souberem, né? exatamente. O que está acontecendo realmente? Isso é fundamental, né? assim, hoje. Não, esse programa que a doutora Márcia embolou aí, ele realmente tem trazido assim um serviço, acesso às pessoas, isso aí. assim, de estarem interessadas qual vai ser, sobre o que vai falar, porque tem aquela vontade de conhecer, de aprender dentro desse mundo de coisas ruins. Aí você pega e vai ouvir uma coisa que vai te elucidar, às vezes, muita coisa de alguma coisa que você realmente está sentindo. Ô, Flávia, como é que você faz, uma vez que o paciente recebe o diagnóstico de demência, como é que você faz o estímulo e como é o acompanhamento desse paciente? Eu faço estímulo, né, com a terapia da reminiscência, que é você trazer esses estímulos com música, com fotos, com memórias. Trabalho muito a questão da atenção, né? Eu tenho vários jogos que trabalham essa questão da atenção do paciente. Eu fotografo algumas questões dentro da sessão para poder passar para os filhos e oriento sobre como fazer, o que fazer. Eu falo que o meu trabalho não é só dentro do consultório, é na recepção também. Então, eu faço questão de levar esse idoso na recepção e ver como os familiares o tratam. Então, eu já peguei várias vezes, assim, às vezes neto gritando com o idoso, e aí eu faço uma intervenção, né? Netos sem paciência. Então, dali, eu já pego um gancho para conversar com os filhos. E eu falo sempre com todos os filhos. Então, assim, uma das condições que eu coloco... Aceitam. Uma das condições que eu coloco quando eu atendo um idoso é que eu quero conversar com todos os filhos e eu faço um grupo com eles. Né? Então, eu estou sempre colocando ali tarefas, estímulos, eu falo o que foi trabalhado. É mesmo, porque as pessoas têm óticas diferentes, né? Eu vejo filhos assim, um diz assim, não, até que a mamãe não está tão ruim assim. Ela está lembrando de algumas coisas. Outro, não, ela está péssima. Então, assim, se você perguntar a avaliação de dois filhos da mesma pessoa, diferente. são avaliações completamente diferentes. Certo. Então, é importante um profissional até para poder dar uma equilibrada aí e ver aonde que tem que fazer o estímulo, onde não. E a análise ser uma análise mais equilibrada, né? Menos tendenciosa. Eu percebo que eles sentem falta disso, de ter uma pessoa de fora para falar e balizar. Falar, não, é assim. Às vezes eu atendo e falo, olha, deu uma regredida boa, né? Eu fiquei preocupada com isso, aí eu falo ali do que me preocupou. Faço contato muitas vezes com geriatra, faço contato com neuro, para poder fazer algumas perguntas, porque tem filhos que não levam os... Não sei se a Márcia pode falar até melhor sobre isso, né? O que eu percebi na trajetória é que tem filhos que não levam os seus pais no geriatra, né? Terceirizam isso, colocam para o cuidador levar, e isso é péssimo. Eu tenho né? Como é que eu você... nunca vi um filho, eu só vi cuidador. Nossa. Não são poucos não, são muitos. Então, assim, eles terceirizam isso, né? Então, e quem é que cuida desse idoso? É o filho. E me diz uma coisa, os netos não são mais amorosos, não?
Não. do que os filhos? Não. Não? Não, geralmente não. Assim, a maioria dos netos, eles ainda não alcançaram essa maturidade para lidar com o idoso, né? Eles estão muito mais imediatistas, eles querem mais o telefone, acabar com aquilo e sair para fazer suas coisas. É difícil achar um neto, né, paciente, se comprometa, né? que se comprometa, né? A gente pega, né? Acontece muito de pegar essa família muito estressada, porque tem que lidar com muitas coisas, né, durante o dia e à noite também, né? Tem idosos que fogem de casa. Tem idoso que troca, demenciado que troca o dia pela noite. Então ele resolve dormir de dia e ficar acordado à noite. Até o médico conseguir controlar isso, causa uma desestrutura familiar muito grande. Eu já tive um caso de um idoso que fugiu no meio da noite, né? Ele trocava o dia, abriu a porta, saiu. E aí ficou a família, eles entraram em contato comigo na hora, eu não vi a ligação, mas ficaram rodando pela vizinhança atrás dele. Então, assim, é uma família que não descansa, né? Por causa desse idoso. E a gente, por exemplo, dá dicas, faz um cordãozinho, faz uma pulseira com endereço, com telefone. Eles aceitam? Sim. Eu acho que o medo de ficar perdido é maior, porque muitos... A primeira coisa que chama atenção, vem com uma falha de memória, mas às vezes a primeira coisa que chama atenção é quando eles não conseguem mais dominar aquele caminho que eles faziam antes e que eles não reconhecem. Isso muitas vezes é o primeiro momento que ele começa a identificar que o negócio está ficando sério. E aí ele fica com medo. Fica né? com medo. Então, isso de dar o endereço, de dar contato, eles aceitam bem. Hoje tem telefone celular também, que você consegue analisar. Mas é um perigo. Mas Tem alguns casos que é bem perigoso. Celular, eu já vi. Não, o familiar... o familiar. Mas eu tive paciente meu que foi para no centro da cidade. Ele fugiu e você disse, olha, tira a chave da porta, não deixa a porta aberta, preste atenção. A gente explica tudo, mas as pessoas às vezes não acreditam. O paciente, ele pegou um ônibus, que ele sempre pegava para ir para o trabalho, e ficou 24 horas perdido no centro da cidade. É uma criança que você não pode mais tirar o olhar, né? Exatamente. Você tem que estar o tempo todo monitorando. Né? Essa história que você me contou tem uma de um grande industrial de São Paulo que, por acaso, meu sogro conhecia. Ele simplesmente, porque ele era muito rico, ele foi para o aeroporto, comprou uma passagem, pegou o avião e ficaram 1 ano para descobrir onde ele estava. Uma família conhecidíssima, Márcia. Ele sumiu. Ele desapareceu e para achar. Nem ele mesmo sabia onde ele estava. Eu tive uma paciente que ela fez uma escala e nessa escala ela se perdeu. Ela ficou 3 dias, né, perdida ao redor do aeroporto e a filha teve que ir até lá para poder resgatar a mãe. Mas ainda bem que a filha sabia que ela estava no aeroporto. Estava próximo ao aeroporto. Estava próximo ao aeroporto. Nossa, eu fico imaginando, isso deve ser uma coisa horrível. Deve ser igual você perder um filho em algum lugar e não saber onde é que você encontra. E hoje, né, falando do celular, hoje a gente vive, né, infelizmente, né, numa situação onde tem violência, onde tem ligações, né, trote. Então, eu já tive uma idosa que recebeu um trote, ela acreditou e ela estava fazendo Pix. Então, assim, hoje até essa questão tem que ter um controle tecnológico, né? Tem que ter um controle do tablet, controle do celular. Márcia perguntando assim, como é que eu lido, né? Eu sempre investigo o que o paciente gostava de fazer, né? Então, assim, eu tenho uma paciente que ela gostava muito de fazer o sudoku. E hoje ela não gosta mais. Então, eu trago coisas que a pessoa gostava até para estimular. O sudoku é muito bom para isso, né? É maravilhoso. Então, assim, mas tem pessoas que se negam a fazer. Então, a terapia, ela vem para poder adequar ali no estado que o paciente vai se apresentar naquele momento. Porque a gente vê nos congressos e tal, propaganda de lugares que você estimula a cognição, estimula a memória. Né? Só que essas turmas presenciais ou online, você pega pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível cognitivo, mas não são totalmente iguais. Então, a performance também é avaliada. Na verdade, em vez de eu só estimular a minha cognição, quando eu coloco mais de uma pessoa fazendo aquela mesma tarefa... Vem a comparação. Vem a comparação, não tem jeito.
Tem uma performance ali. E aí, muitas vezes, eles não querem participar desses grupos porque se sentem diminuídos. Exatamente. Né? Então, nem todo mundo consegue se adequar nesses cursos que você coloca para estimular a cognição, porque já tem para idosos. Já existe. Já tem cursos Mas famosos. é muito Famosos. pouco divulgado, né? Eu tenho Porque visto... a maioria das pessoas... Eu, pelo menos, estou com 5 amigas minhas com problema assim, não tem noção de que isso existe. Eu tenho visto, agora está engrenando, assim, né, esses cursos, mas é o que a Márcia falou, né? O meu trabalho é um trabalho customizado. Então, ali eu vou vendo, né, a avaliação neuropsicológica, ela é excelente para o idoso, porque você tem um parâmetro, né? Se primeiro você vê se aquela memória, se ela faz parte do envelhecimento ou se realmente tem a ver com a demência. Né? Porque tem uma perda de memória que é fisiológica. Né? Você tem um cérebro que tem um HD. Você passou 70 anos enfiando coisa dentro daquele HD. Você não vai ter mais espaço para botar mais 70 anos de informação ali dentro. Então, o cérebro ele começa a ficar o quê? Seletivo. Então, existe uma falha de memória que existe uma perda de memória que não é uma doença. Ah, tá. Né? Eu tenho só medo de colocar isso para as pessoas também não ficarem condescendentes com a perda de memória. Mas existe uma perda de memória fisiológica que precisa que você identifique se aquilo está doente, aquela mente está doente ou não. Sim. Um processo depressivo também pode levar a falha de memória e não ser um quadro demencial. Sim. E aí você vai ter que ter mais terapia, mais intervenção, o uso de antidepressivo muitas vezes, a interação pessoa a pessoa. Porque eu posso abrir um quadro de falha de memória e não ser um demente, ser um depressivo. Porque a depressão, acho que ela tem algumas coisas parecidas com... Sim. Você estava falando, né, do Robin Williams, né? A depressão no idoso, o suicídio no idoso... Isso que eu ia perguntar. É o suicídio que eles conseguem chegar até o finalmente. Né? Nos jovens, tem muita tentativa de suicídio. O idoso, ele já consegue, né, concretizar o suicídio. Né? Os números mostram isso. Então, a depressão no idoso é algo muito comum. Né? A depressão e a ansiedade. O suicídio em idoso é comum? É demais. Meu Deus. E, assim, dos números, o que nós temos, né, de acesso aos números, é que o idoso consegue concretizar. Sim. Então, é preocupante. Nossa, é uma coisa assim que eu nunca imaginei. É porque nem todo porque ele tem medo de morrer? É depressivo. A gente sempre acha que todo suicida tem depressão. Não necessariamente. Ele pode só ter a ideia e executar. Planejei, executei, concretizei. E não ser um deprimido. Ou seja, a pessoa não dá ali os indícios, né, de depressão e comete suicídio. Então, assim, é mais comum do que a gente imagina, né? Por isso que nós temos que olhar com muito carinho para esses idosos. Ô, Flávio, sabe o que eu queria que a gente abordasse? No momento que muitas vezes a família tem que institucionalizar o idoso. Perfeito. Isso é um momento de culpa, de questionamento, de dor. Eu queria que você colocasse isso. Geralmente, né, existe muita divergência de pensamentos, né, em relação a isso. Né? Tem filhos que acham importante, tem filhos que não querem, e levam isso para o consultório. Né? Perguntam sobre isso. Né? O que eu abordo é qual é a infraestrutura que ele tem em casa, que ele pode oferecer para esse idoso e se é semelhante a uma outra instituição. Né? Então, eu sempre ajudo nesse processo, né? A pesquisar a instituição. O que você acha melhor? Eu acho melhor ele refletir, né? Os filhos refletirem sobre o que é melhor para o idoso e não sobre o que é melhor para eles. O que menos tira, o que vai livrá-los da culpa. A minha abordagem é o seguinte, eu digo, olha, numa casa de repouso você tem fisioterapeuta, nutricionista, outros idosos, médico, um ambiente preparado sem quina, sem degrau, o box e a cadeira de higiênica entra. Então, você tem um lugar que tem uma estrutura para receber um paciente idoso. Sim. Então, isso não é um depósito de idosos, você não está abandonando. Se você tem asilo, né? Como falavam antes, né? Que é um depósito de velhinhos ali. Não é isso. Você vai hoje em instituições que são sensacionais, assim. Lindas, divertidas, velhinhos arrumados, cheirosos.
Tem locais que o idoso pode entrar e pode sair. Você passa o dia, passa o né? dia. Como se fosse um spa. Eu já tive alguns pacientes que eles programavam a ida deles para essas instituições. Eles gostavam. Gostavam, né? Eu tive paciente de me mostrar a instituição assim com várias atividades, né? Terapêutica, dança, artesanato e falava assim, eu já me inscrevi, já estou pagando e eu já falei para meus filhos que eu quero ir para lá. Então tem instituição que é toda preparada para isso, né? Então essa ideia pejorativa, né, que nós tínhamos do passado hoje está muito diferente. Né? Bom, né? Tem médico, né, 24 horas. Então, isso que a Márcia falou. Né? Então, eu sempre mostro para a família o que é melhor para o idoso. Né? Eles olharem para a realidade deles, se eles estão oferecendo aquilo para o idoso, porque o idoso precisa do convívio social, porque ele vai tendo uma tendência ali ao isolamento. Né? A memória está falhando, ele já não consegue mais caminhar, então ele não interage socialmente. E uma instituição dessa, ela promove muito o convívio social. E aqui no Rio tem? Tem. Tem boas Tem muitas, casas. muito boas. Mas também deve ser para um público mais seleto, né? Tem Não desde pode ser- da mediana até a high level. Porque a gente tem que analisar qual é o estímulo que você pode dar em casa. Será que o paciente está melhor atendido com uma cuidadora em casa, sem estímulo nenhum, vendo televisão e a cuidadora com o celular? Ou é muito melhor estar num ambiente que tem pessoas da mesma idade, Tem arte terapia, dançando, tem música terapia. tem exercício. Então, se você pode pagar, e se você tem uma estrutura para isso, muitas vezes a institucionalização da pessoa é uma coisa boa. Eu tenho muitos pacientes que melhoram muito a cognição depois que vão para... Eu já vi também, já acompanhei pacientes que melhoraram E muito. eles ficam felizes. Ficam. Eu já acompanhei até o caso de uma paciente que casou com outro idoso que conheceu numa clínica. Aí eu tenho uma história que eu contei isso na Tupi, o pessoal achou que eu estava de piada, mas era sério. Um paciente meu que tem 2 namoradas na casa de repouso. Porque uma delas é demenciada. Então ela não se lembra. Então todo dia é um dia novo para ela. E assim, uma desce num horário, outra desce no outro. Então ele é namorado de 2 namoradas. Ele é feliz, elas também são super felizes. Lógico, com certeza. Então, acho que esse convívio social é muito bom para eles. É verdade. Né? eu Eles têm a imagino. companhia ali o tempo todo. Eu vi um filme americano que existia assim, como se fosse era uma cidade, um bairro, Em Portugal é assim. que só tinha idosos. Portugal, Eles geralmente... promoviam festas, bingos, uma porção de coisas que eles gostam, e eles eram felicíssimos. Em Portugal é como se fossem vilas, né? Então, tem tudo, festas, várias atividades. Na Alemanha também, nos Estados Unidos já tem bairros que estão sendo construídos para atender os idosos, né? Já estão se preocupando com isso, com bairros com acesso, com tudo a infraestrutura para essa população aí idosa, né? Porque é fato, Com certeza. né? A gente já está Como chegando a você 100 falou, anos com facilidade, né? A expectativa de vida vai ser 80 anos. Eu acho que a gente chega a 100 muito mais rápido do que a gente imagina. Gente, Muito centenários. essa semana eu soube de 2 casos, de 2 senhores de 100, um de 100 um de 101. Eu falei, o quê? Eu tenho 3 no consultório centenário. Olha que legal. E, Uma delas tem 103 anos. que isso? A cognição boa só não enxerga, igual como. Eu tenho 3 centenários, já tive outros Que centenários. conversam. Assim, conseguem interagir bem, não são todos demenciados. Não. Então, é uma realidade que não é daqui a pouco, já é agora. Já está acontecendo, Já né? tá acontecendo, né? Isso aí acho que dá um pouco de conforto, né? Uhum. Para todos, né? Porque eu acho que uma das coisas que mais incomodam é você pensar assim, pelo menos eu penso. Eu penso assim, gente, eu não tenho condição de querer dar trabalho para meus filhos. Eu não quero isso para mim, não. Eu quero morrer antes. Porque a gente tem essa sensação, né? De ser um peso, De incomodar, né? de incomodar, né? Exatamente. Eu acho que também a pessoa ficar na casa de um filho, Uhum. eu não sei se é pior do que ir para um lugar desse. Assim,
Eu já me analisei, a gente conversou isso no outro programa, qual é o meu projeto de envelhecimento, né? Que é da Márcia é assim, dinheiro aplicado para sensacional. viajar de navio 4 vezes por ano. 3 meses eu troco de navio. Essa é beleza. Mas é possível, né? É possível. lógico. Tem médico, tem cadeira de roda, tem bingo, tem bebida, tem tudo no navio. Mas é porque a gente tem que ter um planejamento pro envelhecimento. E o né? que acontece com o idoso, né, essa perda de propósito de vida, é algo que eu trabalho muito com eles também, porque assim, eles já viveram, eles falam, né, já vivi tudo que eu tinha que viver, agora eu vivo um dia de cada vez. Não, a gente precisa estimular o propósito de vida neles. Né? Então, esse planejamento para a velhice é importante porque você bota uma meta. Né? É como se você saísse de barco e sabe onde vai chegar. Se você não souber onde você vai chegar, você vai sair de barco e vai ficar navegando, né, toda a vida. Então, é importante ter esse planejamento e estimular o propósito neles. Que isso também é uma nova postura, né? Isso que a doutora Marta colocou é uma postura nova que eu acho que a gente tem E tem mais pessoas que já copiar. estão fazendo, Tem que é maravilhoso, fazer esse projeto. Sim. Né? Maravilhoso. Porque a pessoa tem que... eu tenho 53 anos. 53 anos eu sou nova. Se antigamente, se a pessoa tinha 50, 60 anos, era Acabada. falava aquele velho ali é caduco. Era assim que falava. Verdade. Velho caduco. Hoje, 60 anos é uma pessoa nova, cheia de disposição, uma cabeça ótima, né? Uhum. Então, eu acho que essa proposta é uma proposta que deve divulgar, ensinar as pessoas a como criar um curso, projetar a sua velhice. Mas é isso. Porque se a gente Olha sabe que que a gente está espetáculo. envelhecendo, por que não falar nisso? Por que não fazer um planejamento? Né? Aonde que eu quero chegar? Não é porque eu sou viúva que eu não posso me relacionar. Entendeu? Eu já parei de explicar. Entra no aplicativo aí. Gente, Aplicativo para idosos. Mas isso para idosos. Um aplicativo para idosos, porque os idosos querem namorar também. Exatamente. Lógico. É normal isso também, Normal, né? eu atendo idoso que tem uma vida sexual ativa. É Né? E isso é mesmo, muito doutora. legal, Olha Então, só. isso é importante para eles. E isso é deles mesmo, Deles né? mesmo. Eles que não querem. são estimulados Não. para isso, né? Eles querem, Olha só, mas eles devem ser mais felizes, né? sem dúvida. Tem menos estresse. Que Né? maravilha, a gente não Porque a imagina gente isso. sempre pensa assim, que o pai e a mãe da gente não transam, É. né? Que velhinho não beija, que velhinho não namora. E eu digo, olha, o velhinho só ficou velho, ele é a mesma coisa quando ele era mais novo. Os defeitos ficam só mais exacerbados, mas continua a mesma Verdade. coisa. Verdade. Né? Então, assim, eu tenho velhinhas fogosas que chegam de batom vermelho lá, que namoram. Que... Tem velhinhos de hipersexualidade, que aí é uma outra coisa que a gente também tem que analisar, que tem velhinhos que desorientam, ficam hipersexualizados, isso cria uma série de constrangimentos, mas é uma coisa que tem que estar no pensamento. Sim, sim. Né? Então, com certeza. a sexualidade também é uma coisa que a gente tem que falar. Que existe, os idosos praticam sexo. Exatamente. Né? Porque parece que é uma coisa que não... Parece que é um tabu acabou, e que acabou. acabou. Não acabou, não. E principalmente eu acho que os filhos vêm dessa forma. Sim. Não, eles não fazem mais nada. Às vezes eu pergunto, assim, o que te causa estresse hoje? Né? E já teve paciente falar, ficar sem ter relação sexual. Olha. Né? Eu não consigo, eu tenho que ter relação sexual todos os dias. Ou eu tenho que ter 3 vezes na semana. Gente, Então, idosos. Gente, Idosos. olha, a pessoa Então, não imagina isso não. É um tabu mesmo, Porque né? vocês estão nesse âmbito. Nós estamos né? nos bastidores, né? Então, Não, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo também vão dizer, não é possível. Porque é um conceito é isso aí. que foi criado, não é? Sim, e porque também a gente analisa o sexo como a performance quando a gente Com a tem 30 anos, vitalidade, 40 anos. né? Sexo é sexo. Sim. Com suas adaptações, de acordo com o corpo, né? Com a energia que você tem. Sexo é sexo. Sim. Né? Dentro da Ayurvédica, se diz que quando a pessoa para de pensar em sexo, ela morreu. É verdade. Porque faz parte da vida. Né? As pessoas associam muito a vitalidade, né? A energia, Muito, né? E não tem essa relação. Muito. E, aliás, o oriental, ele liga muito isso. O sexo a verdade. essa força, Essa energia. Energia vital. Né? Energia vital. Né? Energia vital. Eles são muito fortes em relação a isso, né? Verdade. E a gente realmente não tem ideia que isso possa ser verdade. Eu, por exemplo, minha mãe faleceu quando eu tinha 90 anos.
Mas o problema dela foi cardíaco e aí depois começou a afetar um monte de coisa. Mas eu ficava... A minha mãe escrevia cada carta de amor para uma pessoa lá que ela inventou. Eu ficava, mas como é que a minha mãe pode estar escrevendo? E estava comigo mesmo. Como é que a minha mãe pode estar escrevendo carta de amor para uma pessoa que ela nem sabe, meu Deus, quem é essa pessoa? Aí eu ficava, mãe, você está doida, mãe? Quem você está escrevendo? Ela, você não conhece, mas ele é lindo. Olha, era uma coisa assim, fazia versos. Gracinha. Quer dizer, a pessoa toma até o tempo. Então não é bom. Isso é né? ótimo. Isso Tem é paciente que ótimo. ela namora um cara do TikTok. Ela me mostrou o cara e falei, meu Deus, ela tá bem aberta, porque o cara era lindo. Parece que ela tem um gosto maravilhoso, só tá super bem, você tá namorando ele. E fui. Aí ela me mostrou que ela escreve também coisa, ela escreve no celular, ela manda mensagem pra ele. Isso ele é do TikTok. deve dar uma vida, Isso é ótimo, né, isso traz vida pra pessoa, eles. né? Ah, Deve ah. ser maravilhoso. Eu lembro que a minha avó, Ah. quando ia o fisioterapeuta lá, ela podia estar desarrumada, ela pedia para pintar o cabelo, porque era dia do fisioterapeuta. Né? Então, ela ficava toda animada, passava batom. Então, assim, nós precisamos estimular isso. Né? Isso mostra para eles que eles estão vivos, que eles têm direito de amar, de sonhar. Porque a maioria das pessoas com Alzheimer que a gente vê, vocês não, vocês são médicas, são pessoas sozinhas. Exatamente. Perderam aquela... Se falar, por que você não vai a um lugar, um teatro, uma coisa com amigo, vai a uma excursão? Quem sabe se arranja um namorado? A pessoa fica com ódio. Fica. A pessoa fica com raiva. Que isso, menina? Você está falando um negócio desse? Como é que eu vou arrumar um namorado com essa idade? Já sou viúva, não sei quanto tempo. Isso não é normal, a pessoa fazer isso? No consultório bastante normal, mas eu porque também vejo muitas mulheres que são da geração que a mulher tinha que dar tudo preparado pro marido, né? E aí o copo d'água a mulher que dava, o prato tinha que fazer, a roupa não sei o quê. Então, quando ela fica viúva, normalmente são as mulheres que dizem, eu não caso de jeito nenhum, novamente. Eu não quero parceiro nenhum, porque ela associa a um Uma trabalho questão maior. Que tinha. exatamente, um Um serviço. serviço que tinha que prestar. É verdade. E tem muitas que têm ali meio que um voto de fidelidade invisível, né, com esse marido que faleceu. Né? Já tem de algumas que falaram, não, nem pensar. Né? Só casei uma vez. Então, tem essa questão. Agora, Márcia, você falou sobre planejamento, né? Qual a idade? Que eu vejo que isso tem muita dúvida, né, de pacientes que passam pelo consultório. Qual é a idade para procurar um geriatra? Ô, Flávia, hoje o consenso das mulheres, para as mulheres que procurem quando estão na menopausa. Porque existe uma janela terapêutica aí da reposição hormonal da mulher dos 50 anos aos 65, que se você faz a reposição bem feita, você protege esse paciente, essa mulher, de evoluir para um quadro demencial. Então, no meu entendimento, 50 anos, 40 e poucos anos, Ótimo. deveria já ter procura do geriatra. Até para fazer uma prevenção, uma né? prevenção, exatamente. O planejamento passa pela prevenção. Né? Sim. Se eu quero envelhecer melhor, se eu fizer uma prevenção, eu vou envelhecer com mais qualidade de vida. Perfeito, é isso Então, isso é mesmo. longevidade. Né? Isso aí. Quando eu quero envelhecer com qualidade de vida. Por isso que cada vez mais se tem esse termo. Cada vez mais se fala em longevidade. Longevidade, é verdade. Lógico. E ter projetos, né? Isso não Compatíveis com pertinentes a cada idade. Isso que eu estou falando. Eu acho que o momento que a pessoa não tem mais projeto nenhum, é aí que ela deve cair mesmo, né? Não deve E cai mesmo. responder. Se né? eu não tenho um motivo para levantar da cama, né, eu vou ficar na cama. Então, isso é importante, você ter projetos, você ter metas, né, e estimular isso. Eu vou lançar uma coisa que a gente já está quase acabando, que é o seguinte, eu tenho pensado muito nas gerações, nos conflitos de geração. Eu já estava lendo que a geração Z, que fica o tempo todo na cama, né, dia inteiro na tela, final de semana inteiro que não se levanta. Fico imaginando, essa galera que deveria estar na fase ativa, já está na fase inativa dentro do quarto. Qual vai ser o desdobramento disso, né? Que mente será essa? Que cérebro será esse? Dessa geração que está tendo tudo imediato, sem pensar muito, sem ter grandes projetos, grandes planejamentos Tudo muito fácil. Fácil e confinado. Isso aí. Né? E sem interação pessoa a pessoa. E tem muitas famílias hoje, a maioria, eu acredito até que também seria, mas eu já está tudo casado.
que preferem os filhos dentro de casa, namorando, para não ter que ir para a rua. Aí ficam o dia inteiro vendo série, vendo filme, depois, vamos comprar uma pizza, vamos lanchar, vamos ficar tudo trancafiado dentro desse mundinho. Isso aí vai cobrar um preço no vai futuro, ter um preço né? aí no futuro, né? Se a gente não começar a analisar e fazer novamente um planejamento, Porque a eu acho população que vai bastante parar. tenenciada. Verdade. Eu acho que vai parar exatamente nisso que você Exatamente. falou, né? Exatamente. Vai parar. Você tá vendo para a velhice, mas eles vão fazer para quê? Eu não faço uma estimulação cognitiva, né? Eles não têm isso. Então, tudo é o que chega e não o que eles correm atrás, não o que eles têm que pensar. É verdade. Então, assim, Você quer falar alguma coisa sobre o curso? Não, a gente vai fazer o curso agora em novembro, vai ser um curso presencial, mas eu queria que a Flávia desse o fechamento dela com dicas, com conselho, de quem procurar, como procurar, por que procurar, que hora, em que momento procurar ajuda psicológica. tá. Meu conselho é que, assim que receber o diagnóstico, procure ajuda psicológica, né? É importante procurar a testagem, fazer a testagem neuropsicológica, porque te dá um ferramental ali muito bom, tanto para os médicos quanto para a família, para saber em que pé que está a atenção, o foco, a psicomotricidade desse paciente. Criar rotinas previsíveis para ele, isso é importantíssimo, rotinas, a casa, como a Márcia falou, não fazer mudanças, né? Toda hora uma mudança de casa ou na casa. É importante o filho, a filha, levar esse idoso ao médico, né? Não terceirizar o cuidado, né? E principalmente se tratar, porque é uma tendência ali que é piorar. Então, a família precisa estar preparada para essa piora, né? A trabalhar a culpa, a trabalhar... Piorar, né? A gente sabe que vai piorar. A gente sabe que não Né? tem melhora. A questão do ser humano, né, é que você tem doenças e que você sabe que a doença vai passar, algumas doenças, né? Sim. Já o Alzheimer, não. A tendência é piorar. Então, é importante saber lidar com isso. E eu acho que o principal, né, é tratar com muita amorosidade esse paciente. Né? Ter a paciência devida, procurar o melhor tratamento, procurar médicos que sejam humanizados, né? Principalmente, eu gosto muito dessa questão integrativa, né, que a Márcia tem. Então, procurar médicos integrativos. É muito né? importante. Isso é muito né? importante. Tem contexto de tudo, né? Da pessoa sair dali assim, embaladinha, né? Exatamente. Para se sentir melhor. É mais segura, né? Eu acho que quando você tem esclarecimento, você tem mais segurança. Então, é uma doença muito pesada, cruel, mas que você pode levá-la de uma forma mais amena. Mas é cruel. E até quando você recebe o diagnóstico, você sabe que o seu cérebro vai apagando e você vai percebendo isso, é triste. Eu já tive uma paciente, né? Ela teve logo assim no começo, né? Ela chorou na sessão e falou, é como se o meu cérebro fosse apagando e eu estivesse perdendo as questões da minha vida. Eu fico com vergonha, mas eu não quero também perder isso. E ali você via, né, o sofrimento, a dor de saber que a pessoa, né, tem consciência de que a tendência é piorar. Então, acho que assim, Está terminando, né? o lidar com amor, a finitude. O lidar com amor, com compreensão, entender a questão da ansiedade que é pertinente dessa doença, da idade, os medos, o medo de morrer, o medo de ser dependente, o medo de perder a autonomia. Então, acho que o mais importante é isso, né? A família entender, né, todo esse contexto e se preparar. Que é difícil. É. Não é uma preparação fácil, é uma situação difícil, é um diagnóstico difícil de dar, é um diagnóstico difícil de ser feito, mas é uma realidade que a gente está vivendo, né? E que vai piorar.
a gente tem que cada vez mais ter programas, esclarecimentos, e informações e associações que abracem esses pacientes. Grupos de né? familiares, Grupos de né? famílias. Que possam trocar informações, né? Isso é importante. Importantíssimo. Bom, Eu, então, antes de terminar o papo de hoje, falando em tudo que nós falamos, eu quero passar uma historinha que eu li e que cabe tudo aqui agora. E aí eu vou pedir a doutora Márcia para permitir eu falar sobre isso. Claro. Tem tudo a ver com o que vocês falaram. Um avô com o neto passeando num parque e passam por uma árvore cheia de maçã, banana, ou o que for, a fruta que for. E o avô fala para o menino, pega, ela está madura, pega, deve estar deliciosa. Aí o garoto pega e pega 2. Aí o avô pergunta, você pode dar uma para mim? Aí ele fica assim, aí diz, pega a primeira, pega a segunda, morde a primeira, morde a segunda, e aí é aquela dor do avô, falando, puxa, ele não deixou nem um pedacinho para mim. Aí ele pergunta, meu filho, eu pedi um pedaço, você esqueceu de me dar? Ele falou, não, vô, eu só queria provar para saber qual era mais doce. pronto. Tá lindo. Isso é amorosidade, né? Lindo. É isso. Parabéns E talvez pra esse vocês. idoso nem soubesse o que fazer com a fruta, né? O neto facilitou. Para concluir, Flávia, eu queria dizer da minha admiração por você, da pessoa profissional que você é, do ser humano que você é. É uma mulher muito preparada. Eu estou muito feliz de você estar aqui hoje. Eu também. Eu acho que a gente tem muita coisa para dividir com as pessoas de conhecimento, né? Então, eu estou muito feliz com o dia de hoje. Acho que foi bem legal o papo, né? Foi maravilhoso, né? Muito bom, bem descontraído, falando o que as pessoas querem ouvir. E eu queria terminar dizendo o seguinte, se seu familiar que tem Alzheimer lhe perguntar, como a Flávia falou, 1000 vezes, responda 1000 vezes como se fosse a primeira vez. Isso aí. Porque meu pai teve demência de Alzheimer e ele me falava as coisas 1000 vezes, eu fingia que era a primeira vez que ele estava me contando aquilo. E tá tudo certo, faz parte. Porque a gente explica 1000 vezes para uma criança, por que a gente não pode repetir 1000 vezes para um idoso? E quando nós éramos criança, nós perguntávamos também 1000 vezes, né? A criança fica, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu queria agradecer também essa oportunidade, falar que eu te admiro demais e para mim é uma honra estar aqui, batendo esse papo e podendo divulgar um pouco de psicologia, né, e de medicina para as pessoas, para que elas possam melhorar um pouco, né, o conhecimento delas e contribuir aí com vários idosos que estejam nessa condição. A ideia do canal, né, é a gente trazer profissionais da área médica, né, para mostrar que o médico sozinho não consegue fazer nada. Sabe? Perfeito. Precisa que tenha os colegas com as suas especialidades nos ajudando. É impossível você conduzir, principalmente um quadro demencial, sem psicólogo, professor de educação física, se puder um fisioterapeuta, um nutricionista, muito difícil. Se não for com isso, e esclarecendo e ensinando os cuidadores também. Acho que é um espaço que ainda tem bastante coisa a ser explorado, essa coisa de a gente ensinar como cuidar de um paciente demenciado. Gente, em novembro nós vamos ter o curso AVC do Alzheimer e mais próximo nós vamos dando as datas, local, para que vocês possam se inscrever e participar desse belíssimo curso envolvendo esse conhecimento amplo que vocês estão vendo, que o que a gente viu aqui é isso aqui, é pequenininho. E eu também queria agradecer de todo o meu coração, que tudo isso me faz muito bem, muito feliz, com a idade que eu tenho, e poder dizer para os meus filhos, para os meus netos, que o meu trabalho é com pessoas assim como vocês. Que Muito bom, obrigada. muito feliz. Obrigada também.
Eu te amo, Vitória. Te amo, Flávia. Eu te amo, Márcia. Eu te amo, Flávia. Eu também amo vocês. E o amor venceu. Isso aí.